Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nossa questão de orgânica é a questão 122 de 2020, reaplicação, né? Na verdade, para pessoas PPL, pessoas privadas de liberdade. Enfim, sem mais delongas, vamos partir para a leitura e resolução da questão. O propanolol é um fármaco pouco solúvel pouco solúvel em água, utilizado no tratamento de algumas doenças cardiovasculares. Quando essa substância é tratada com a quantidade estequiométrica de um ácido de Bronsted-Lowry, olha só, a gente já viu sobre Bronsted-Lowry aqui, hein? O grupamento de maior basicidade reage com o próton, levando à formação de um derivado solúvel em água. Está aqui a estrutura do propanolol, e aí a pergunta é a seguinte: o ácido de Bronsted-Lowry reage com a hidroxila alcoólica, b. os anéis aromáticos, c. as metilas terminais, d. o grupamento amina, e. o oxigênio do grupamento éter. Bem, para começar, vamos fazer a nossa análise da estrutura aqui, né? Que eu já destaquei. Vamos colocar aqui. Primeiro, a gente vai ter que ver os grupamentos. Também o ácido de Bronsted, né? Falar sobre ele, tá? Bronsted, colocar as características. Bronsted-Lowry. E vamos falar também sobre estabilidade. Vamos lá, essa questãozinha de nível 2 é o seguinte, né? Vamos dar uma olhada. Ó, os grupamentos que a gente tem é esse aqui, né? Esse éter aqui. Opa, deixa eu colocar de outra cor. Sempre esqueço de trocar essa cor. Vou colocar o vermelho. Aqui, ó, o éter. Tem os elétrons aqui disponíveis. Essa hidroxila aqui. E esse grupamento amina aqui. Vamos lá. Aqui também tem elétrons disponíveis, né? E aqui elétrons disponíveis. Ó, seguinte. A gente vai ter que ver uma questão mais com relação à estabilidade. Porque a gente sabe que o oxigênio, ele que aparece aqui e aqui, ele é mais eletronegativo do que o nitrogênio. E como é que a gente vai saber que o próton vai reagir, né? O ácido de Bronsted vai reagir para poder formar esse composto mais solúvel. Bem, a verdade é que para ele ficar mais solúvel em água, esse ácido aqui ele tem que entrar e permanecer. Ou seja, a estrutura que for formada depois, ela tem que permanecer, porque é para deixar o composto mais solúvel. Ou seja, qual desses aqui vai ser aonde esse próton vai agir? Se a gente levar em consideração as opções para poder escolher, a gente vai ter a seguinte, ó, a hidroxila alcoólica, que é essa. Bom, a hidroxila alcoólica ela está razoavelmente no meio da molécula, né? Digamos aqui, ó, no meio da molécula. E o grupamento amino e essa função éter aqui, esse oxigênio do éter, está mais nas extremidades da molécula. Ou seja, a gente vai ter um certo impedimento estérico aqui, o que vai dificultar a entrada do próton nesse grupamento. Então a gente já pode tirar aí a letra A. Os anéis aromáticos. Esse tipo de ligação aqui, né, esses compostos aromáticos aqui, eles são muito estáveis, de modo que eles não vão reagir
com o ácido de Bronsted-Lowry tão facilmente. Ou seja, eles são ligações duplas aqui, elétrons mais expostos, mas eles não vão reagir com a mesma facilidade de que o oxigênio ou o nitrogênio reagiria. Então a gente também pode retirar a letra B. C. As metilas terminais. Bem, as metilas terminais estariam aqui, né? Mas aqui, mas elas não são base de Bronsted. Elas não têm elétrons disponíveis para poder interagir com esse composto, com esse íon, né? Com esse ácido aqui de Bronsted. Então a gente já pode tirar as metilas também. D. O grupamento amina. Veja, que por mais que tenha esses grupamentos aqui, metilas terminais, o grupamento amina tem dois elétrons desemparelhados aqui, que podem agir como uma base de Bronsted. Por mais que tenha esse impedimento, o próximo aqui a interagir seria, digamos assim, né, de uma maneira mais informal, seria o nitrogênio. E a gente já conhece que o nitrogênio ele forma um íon amônio com o H+, estável. Mais estável do que os íons formados com oxigênio. Ou seja, a gente tem uma prioridade aí nesse tipo de interação aqui, né? No caso não seria esse, mas aqui seria a evidência do íon e que em diversos momentos esse aqui seria um sal, né? E aí ele estaria mais dissolvido na água. A gente tem que lembrar dessas propriedades também, né? E aí ele pergunta depois aqui, ele sugere, na verdade, né, da opção, né, do oxigênio do grupamento éter. O grupamento éter aqui, ele está tão interligado mais em relação a esses anéis aqui, do que necessariamente apto a reagir. E se fosse para reagir com oxigênio, em tese, esse grupamento aqui estaria mais disponível. Então, levando em consideração a maior reatividade do oxigênio e a sua instabilidade de manter essa carga parcialmente positiva aqui, a gente descarta tanto o primeiro quanto o segundo oxigênio e pela estabilidade do nitrogênio em aceitar esse próton, a gente tem que o composto mais estável e o mais, digamos, provável de ser produzido é justamente esse aqui do grupamento amino. Ou seja, a resposta certa é a... Ups! A resposta certa é a... Aqui, ó, a letra D, o grupamento amino. Vou até representar aqui como ficaria, né? Ficaria... Ele aceitaria esse próton e ficaria com a carga parcial positiva aqui. Então, a letra correta é a letra D. Valeu, pessoal. Qualquer dica, qualquer comentário, qualquer sugestão, já sabem, né? Lança nos comentários.